Bora lá, então. Bom dia, guardiões. Os nossos calorosos cumprimentos a todos vocês que se conectam com a gente nesse dia esplendoroso de Talk dos Guardiões Digitais. Hoje nós estamos, é uma nova série que nós estamos dando start. Eu, Brian e o Eric estamos aqui então para construir esse momento com vocês. No dia de hoje e nessa série que a gente está construindo, a gente está trazendo um tema que é novidade para muita gente, que é o tema Canvas da segurança da informação. Esse vai ser o principal tema do nosso talk, das nossas conversas aqui com vocês. Além de ser um talk, esse talk terá um propósito de aula também. Então, ou seja, o Brian vai ministrar uma aula sobre o tema. E para a gente começar muito bem aqui, Brian, para a gente fazer todos os nossos cumprimentos a todos os guardiões digitais que se conectam aqui com a gente, quero mostrar para vocês que, além dos talks digitais, nós também fizemos o primeiro encontro dos guardiões digitais que aconteceu em Santa Catarina, lá na sede da Introduce, na nossa unidade que fica dentro da CAT Primavera. Esse evento aconteceu há 2 semanas atrás. A gente reuniu os guardiões digitais que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Santa Catarina, que estão no Paraná. Então, pessoal, essa comunidade que a gente está construindo com vocês, ela tem crescido muito. E este momento foi feito a 4 mãos, né? A idealização dos Guardiões Digitais é uma comunidade da Introduce, do grupo Introduce, mas também com total apoio dos nossos parceiros da Sophos, da Hacker Rangers e de todos os clientes e amigos que estavam presentes com a gente. Para que vocês façam parte dessa comunidade com a gente também, queremos reforçar o convite para que vocês estejam junto com a gente. E aqui a gente vai deixar um QR Code na tela, antes mesmo da gente começar o evento, para que vocês possam, nesse momento, quem ainda não está com a gente, possa se ingressar na comunidade dos Guardiões Digitais. É uma comunidade que, nesse momento, ela está num grupo de WhatsApp, mas vocês percebam que está ganhando tamanhas proporções de comunidade, né? A gente está fazendo encontros virtuais, encontros digitais, e tudo isso para a gente poder levar benefícios exclusivos para vocês. Como comunidade, a gente, obviamente, está entregando conteúdos mega atualizados sobre a temática de segurança da informação. Não só isso, todos esses convites dos workshops, dos eventos físicos, dos eventos que estamos construindo, não apenas da comunidade dos Guardiões Digitais, mas em parceria com outras entidades, como o SecOps Summit, como os eventos promovidos pela Hacker Rangers, pela Sophos e por outros players de mercado, a gente entrega essa informação quentinha para vocês dentro do grupo da nossa comunidade. Além disso, também, obviamente, somos um network poderoso. Todos nós estamos engajados com a mesma temática, falar sobre segurança da informação. E, obviamente, fazendo parte da comunidade dos Guardiões Digitais, nos tornamos Guardiões Digitais. E é assim que eu e o Brian, o Eric, que o time da Introduce, da Supreme, vamos nos referenciar a vocês. A partir de agora, vocês são Guardiões Digitais. Tudo isso para vocês fortalecerem as defesas cibernéticas, as defesas de segurança da informação, com o apoio dos nossos especialistas, mas também dessa comunidade que colabora para reforçar as resiliências e construir os escudos digitais das corporações. Vamos atualizar, Brian, também o pessoal dos próximos eventos, para que vocês já estejam conectados com a gente. Confiram aqui as próximas agendas dos encontros dos Guardiões Digitais Talks. Vai acontecer no dia 26/9 com a temática remediação de vulnerabilidades com vicários. A gente convidou o Matheus da Vicários para fazer esse talk juntamente com a gente. No dia 3/10, a gente vai trazer o Anderson Freitas da Sophos para a gente falar sobre a operação de MDR e de SOC by Sophos que temos juntamente, Introduce e Sophos. E no dia 10/10, a gente tem encontro marcado para falar sobre PESE, que é Planejamento Estratégico de Segurança da Informação. Juntamente com o Brian, com o Prof. Veg, e eu estarei intermediando esses momentos aqui com vocês também. Lembrando sempre, pessoal, que os guardiões têm espaço fixo na agenda. Às quintas-feiras, às 10 horas, é o nosso horário nobre para a gente estar conectado, debatendo essas temáticas. Não só
dentro dessa linha de eventos que a gente está trazendo aqui, mas todas as iniciativas que a comunidade está gerando. Então, reservem agora na agenda de vocês, às quintas-feiras, 10 horas, Encontro dos Guardiões Digitais. No dia 26/9, vamos falar sobre vulnerabilidades. No dia 3/10, sobre SOC. E no dia 10/10, sobre planejamento estratégico de segurança da informação. E conectando todos esses pontos que eu estou falando com vocês, no dia de hoje, o Canvas é para a gente conectar nessa jornada para que vocês, até o dia 10/10, construam o PESE, né? Escrevam um planejamento estratégico da segurança da informação da empresa de vocês para 2025. Vou fazer uma enquete rápida aqui com vocês e vocês sintam a vontade de aqui no chat levantar a mãozinha, fazer interação na call e escrever ali no chat para que eu e o Brian e o Eric a gente possa contextualizar com vocês. Quem aqui, nesse momento, está escrevendo, pensando o planejamento estratégico de segurança da informação da sua empresa? Colaborem com a gente aqui, fiquem à vontade de fazer mãozinha, escrever no chat. Quem aqui está nesse exato momento escrevendo, pensando, idealizando o PESE para 2025? Aqueles que não estão pensando, a gente tem uma boa notícia. Com a aula do Canvas e os próximos encontros dos Guardiões Digitais, a gente vai ajudar vocês a pensarem o planejamento estratégico de segurança da informação para 2025 ou, para muitos, né, Brian, ainda em 2024. Muitas empresas já estão firmando seus planejamentos para iniciar ainda em 2024. Mas eu quero deixar uma reflexão para vocês. Se nós não estamos tendo tempo para planejar estrategicamente a segurança da informação dos nossos negócios, eis aqui a primeira vulnerabilidade que a gente encontra juntos. Está aqui a nossa vulnerabilidade, o nosso preparo e a nossa dedicação de tempo para a gente fazer o nosso planejamento estratégico de 2025. Show, galera! Dando continuidade, quero apresentar para vocês o Grupo Introduce. O Grupo Introduce, ele é formado por duas marcas. A Introduce, que é a marca que vocês estão mais inteiradas, né, com Guardiões Digitais, onde a gente fala muito de planejamento de tecnologia, planejamento de segurança, as temáticas de segurança da informação, cibersegurança, privacidade e todas essas iniciativas para que nós possamos, obviamente, como Guardiões Digitais, assegurar e elevar os níveis de maturidade e de segurança das nossas empresas. E a Supreme, que é a marca do nosso grupo também, ela é responsável pelas temáticas de cloud. Aqui a Supreme, ela ajuda as empresas na jornada de adoção de nuvem, tomada de decisão de plataformas e produtos de cloud, toda a sustentação e a gestão dos assets em cloud, toda a jornada de segurança dos produtos de 365, de Google, de AWS, e a nossa Cloud Supreme, onde nós estamos ajudando os nossos clientes a cuidar de questões como o ROI, o retorno dos investimentos na nuvem, o FinOps constante, que é uma operação financeira da cloud, o PGCN da nuvem, ou seja, não só pensar o PCN de TI, mas pensar o PCN da nuvem e também pensar os disaster recovery para a nuvem. Lembrando sempre, guardiões, estar na nuvem, precisamos pensar também a continuidade e a segurança de tudo que está em nuvem. Estamos juntos até aqui? Então, o grupo é composto pelas duas marcas, a gente trabalha essas expertises e nós temos um propósito nobre. O propósito da Introduce, compartilhado com vocês, Guardiões, é a gente construir as histórias de crescimento de vocês, das pessoas de vocês, do negócio de vocês, através de tecnologia. E na aula de hoje a gente vai conhecer mais o Canvas, que é uma ferramenta muito conhecida no mercado de negócios como uma ferramenta para escrever os planejamentos estratégicos corporativos, mas nós criamos o Canvas da segurança da informação. Tudo para ajudar vocês a construir essas histórias de crescimento do negócio de vocês através, né, de tecnologia. São muitas histórias que estão em crescimento, para que vocês saibam, né? Muitos dos nossos clientes estão colaborando aqui com a gente, fazem parte da comunidade de guardiões e muitos também estão se conectando com a gente. Mas nesses últimos 11 anos de história que nós temos, são muitas histórias em construção. Aqui estão algumas das histórias que estão em construção com a gente, na jornada de planejamento, na jornada de segurança, na jornada de cloud, tudo para que a gente construa uma história de crescimento com segurança dessas empresas que caminham com a gente. E tudo que vocês conhecem da gente, obviamente, estão
sustentadas pelas nossas certificações e reconhecimentos. Então, um dos temas que a gente vai falar hoje aqui é pilotado pelo nosso time de segurança, que tem essas certificações, esses reconhecimentos. E para que vocês sabem, o tema de segurança da informação é um tema que nós temos muita propriedade para falar com vocês. Além de termos muitos cases em segurança da informação, vocês podem encontrar no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube. E eu vou colocar todos esses links aqui no nosso chat e na comunidade dos Guardiões também. Nós somos leads auditores da ISO 27001. E isso nos credencia a ajudar vocês a encontrar o nível de maturidade atual perante ao compliance de segurança e planejar como vocês aplicam medidas práticas no dia a dia do negócio de vocês para assegurar os processos, as pessoas e as tecnologias. Falando disso também, nós acreditamos que para os negócios que estão em crescimento, que é o caso de todos vocês, a segurança é a base de tudo. Ou seja, a gente planeja a segurança para que os nossos negócios cresçam, desenvolvam-se e estejam totalmente seguros em todas as nossas operações. Para que vocês também conheçam a gente, nós temos um programa de segurança da informação que ele permeia por 5 jornadas, começando, obviamente, pela jornada do escudo digital, a adoção de tecnologias, monitoria, sustentação e continuidade das tecnologias do universo de segurança da informação, Guardiões Digitais, que é uma jornada do nosso programa, mas deu nome a esta comunidade maravilhosa e que estamos conectados aqui, que é a jornada de conscientização, treinamento e construção de cultura de segurança da informação para a gestão do risco humano, Pilares de Segurança, uma jornada para a construção do Programa Avançado de Segurança da Informação das empresas de vocês. A gente vai falar muito dos pilares de segurança, porque o Canvas da Segurança da Informação, ele é uma ferramenta que nos apoia na jornada de pilares, na jornada de segurança em ação e na jornada de segurança corporativa avançada. Na jornada de segurança em ação, é o nosso time de resiliência, o nosso time de SOC, o nosso time de research, o nosso time de forense atuando em prol das iniciativas, caçando as ameaças digitais do negócio. E na segurança corporativa avançada é a nossa estratégia de conexão de segurança com o core business, veiculada e pilotada pelas nossas estratégias de preciso. Então, pessoal, essas são as nossas jornadas, a gente ainda vai falar muito delas, muitos de vocês já estão navegando com a gente, estão em construção com a gente, mas para aqueles que estão se familiarizando, se conectando com a Introduce, com a Supreme e com as iniciativas dos Guardiões Digitais, esse é um programa que a gente busca conhecer o momento do negócio e ajudar vocês a botar foco naquilo que vocês realmente precisam. E já quero convidar o Brian para a gente, então, dar o start à nossa aula de Canvas da Segurança da Informação, que vai ser uma aula mega ilustrativa, conectora, que vocês vão poder, no dia de hoje, já startar a aplicação dessa ferramenta no negócio de vocês, com as equipes de vocês, pensando segurança da informação para 2024, para 2025, porque se nós não estivermos pensando, é uma vulnerabilidade e vamos tratar essa vulnerabilidade juntos. Brian, quero te convidar então para a gente dar o start à nossa aula e a gente começar a conceber o que na prática é esse Canvas da Segurança da Informação, que é novidade para muita gente, e como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. E pessoal, sintam-se à vontade de fazer as perguntas no chat para que a gente possa colaborar e, obviamente, conectando todos os pontos com vocês, tá bem? Bora lá, Brian. Maravilha, obrigado, Maurício. Obrigado a todos que estão presentes conosco nesse momento, né, nessa quinta-feira. E para a gente iniciar, pessoal, o Maurício comentou bastante dessa nossa novidade, né, do Canvas da Segurança da Informação. E eu acredito que quem está aqui hoje já deve ter utilizado o link para ter o acesso ao material, né? Se alguém ainda não conseguiu fazer o download dele, eu estou encaminhando aqui no chat o link onde vocês conseguem solicitar, então, o download do exemplar, tá? E vai ser um PDF que vocês vão baixar e vão ter acesso a esse material que a gente vai estar apresentando aqui no dia de hoje, tá certo? E para a gente iniciar, né, eu coloquei já na tela aqui, maior, né, o nosso Canvas de Segurança da Informação. E acredito que, praticamente, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o Business Model Canvas, que é uma ferramenta estratégica que lida mais com planejamento visual, né, utilizado muito para desenvolver, utilizado muito para descrever e até inovar muitos modelos de negócios.
E o Canvas ele acaba consistindo, né, em um quadro que a gente acaba dividindo em 9 blocos, que esses 9 blocos eles vão representar elementos de um negócio. E aqui, obviamente, né, a gente está trazendo num formato de segurança da informação, né, com uma forma de a gente conseguir trazer uma visão clara, rápida sobre a empresa, mas voltada, né, e focada para o ambiente de segurança da informação de cada negócio. Então aqui a gente vai trazer essa ferramenta que ela é inspirada, né, no Business Model Canvas, e ela foi adaptada então para esse contexto para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais simples, né, e prática toda a gestão de SI de cada local. O objetivo que a gente vai trazer aqui é justamente para ajudar a estruturar e ajudar numa visualização de como que a segurança da informação pode apoiar o negócio de forma estratégica, né, passando ali por diferentes áreas, passando ali por um formato que vai facilitar toda a identificação de riscos, de recursos que a gente precisa, né, e de ações que a gente vai necessitar aí para trabalhar em conjunto no dia a dia, certo? E falando dos principais benefícios, né, acho que esse é um dos pontos principais de o porquê que eu vou utilizar, né, então esse modelo de Canvas para segurança da informação. E o ponto principal aqui vai ser justamente numa abordagem de a gente conseguir pontos importantes da gestão de risco, obviamente, da conformidade, de como que é a comunicação interna, né, de como que a gente vai conseguir tratar tudo isso no nosso negócio. Então, um dos pontos que a gente comenta aqui, né, sobre a melhor gestão de riscos de riscos e ameaças, né, e o Canvas ele vai conseguir nos trazer nesse ponto uma visão mais abrangente de ameaça, de vulnerabilidade, de risco que o nosso negócio pode ter, né, e é um local onde a gente vai acabar tratando aqui toda a identificação de ameaças, né, o mapeamento de acordo com os ativos que a gente tem no nosso negócio, a gente vai conseguir avaliar quais são as vulnerabilidades específicas, né, do negócio e conseguir trazer um destaque para áreas que podem estar diante de algum possível vulnerabilidade, digamos assim, né? Priorizar riscos e mitigar riscos, consequentemente, né? Diante de tudo isso que a gente vai mapeando. Ele vai nos apoiar muito também como benefício numa conformidade em relação às principais frameworks que a gente acaba utilizando de segurança da informação, né? Então, aqui, quando a gente olha, por exemplo, para uma LGPD, né, ele vai nos ajudar a identificar áreas onde a gente tem processamento de dados pessoais, né? Ele vai nos ajudar a visualizar de uma forma mais clara toda a questão de dados compartilhados, né, e os princípios de proteção de toda essa informação. E quando a gente olha, por exemplo, para uma ISO 27001, a norma ela já exige, né, uma gestão sistemática aí dos riscos, dos controles dos processos, e aqui a gente vai conseguir ter de uma forma mais simples e prática, né, todas as informações que a norma também solicita para que a gente tenha a conformidade. Um outro benefício que a gente comenta que é sobre a comunicação mais eficiente das equipes, né? Então a gente vai conseguir tornar alguns conceitos técnicos mais acessíveis, facilitando inclusive a própria gestão dos times, a familiaridade com todo o processo, com o que existe dentro da organização. Vai nos ajudar a promover também uma comunicação mais clara e objetiva, né, conseguindo ter toda essa interligação entre as pessoas, e vai facilitar principalmente o alinhamento estratégico, né, quando a gente começa a juntar todos esses 9 campos ali, vai facilitando muito toda essa visualização. Vai nos apoiar também no monitoramento contínuo, né, de auditorias e uma forma mais simplificada. Então, a gente vai conseguir ter uma ideia mais forte, né, de quais são os ativos que a gente tem, que a gente precisa monitorar, que a gente vai estar acompanhando em tempo real. Vai facilitar todas as questões de auditorias internas e externas, né, nos mostrando uma visão mais estruturada, então, das medidas de segurança que a gente precisa ter um cuidado, e uma identificação rápida ali de falhas ou lacunas que possam existir dentro do nosso negócio. E para a gente finalizar aqui com benefício, uma melhoria também na preparação de resposta a incidentes. Né? Então, quando a gente fala principalmente de times de search, times de resposta a incidentes, o processo de respostas a incidente, aqui a gente vai conseguir também ter um procedimento elencando os responsáveis, né, de cada ação necessária, para que a gente consiga levar uma abordagem mais proativa e principalmente trabalhar também quando a gente fala ali de planos de continuidade de negócio, de recuperação de desastre, né? O Maurício também comentou anteriormente, certo? E para a gente iniciar, gente, esse, então, ele é o Canvas, né? Essa é a imagem do Canvas. E acho que a melhor forma de a gente ir passando por cada um, entendendo como funciona, é a gente entrar bloco a bloco que a gente tem aqui, então, neste documento. E para a gente começar, a gente vai iniciar então pelo primeiro item aqui do Canvas, né? Aqui no slide a gente procura mostrar de uma forma mais clara também, mas a gente sempre inicia então mostrando o que é cada item,
como que a gente pode utilizar ele, né? E tem um ponto bem importante que a gente vai mostrar aqui, é como que a gente consegue fazer a aplicação desse tipo de informação lá dentro do nosso plano estratégico, né, de segurança da informação. O Maurício comentou muito bem antes que durante essas jornadas, né, a gente vai levando formas para apoiar vocês em todo o planejamento de SI do próximo ano, né, e o ideal é justamente começar dessa forma antecipada, porque o tempo ele corre, né, e a gente vai precisar ter bastante informação aí ligada, conectada, para que a gente consiga, né, ter esse planejamento concreto aí para o próximo ano. Então, para a gente iniciar, falando um pouquinho então de ameaças e riscos, né, o primeiro ponto aqui do nosso Canvas, este é um item onde a gente vai tratar principalmente da identificação, né, dessas ameaças, sendo ameaças internas, ameaças externas, né, a gente vai tratar em relações a riscos, que vulnerabilidade eu possuo no meu ambiente, ou como que eu consigo fazer uma avaliação, né, dos riscos que eu possuo internamente. E para a gente fazer, então, a utilização disso, aqui vai ser necessário justamente, vai ser o campo, né, onde a gente vai realizar todo um levantamento de ameaças que possam impactar o nosso negócio, né, a nossa organização. E aqui a gente vai começar a identificar, então, e listar, né, os possíveis riscos, as fontes de riscos, como, por exemplo, ataques cibernéticos, fraudes, desastres naturais, né, e como que tudo isso pode comprometer a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade do nosso negócio, ou seja, aqueles 3 pilares da segurança na informação que a gente sempre comenta. Quando a gente fala em relação ao PESI, o que isso vai nos ajudar? Né? Ele vai nos ajudar, então, numa identificação de priorização das ameaças e vulnerabilidades. Ele vai conseguir nos mostrar qual que seria o dano ou prejuízo, né, caso alguma ameaça se concretize dentro do ambiente, e também qual que é a probabilidade, né, de a gente ter uma ocorrência em relação a isso. Então, todas essas medidas, né, toda essa etapa aqui de ameaças e riscos, ele vai nos ajudar a definir, então, as medidas para a gente mitigar as vulnerabilidades e incluir elas, obviamente, né, na nossa análise de riscos ali como parte de um plano estratégico de segurança da informação. E aí, colocando alguns exemplos, né, bem importante, a gente acaba citando alguns exemplos dentro disso. Então, a gente sempre vai buscar preencher esse tipo de campo, essa lacuna, né, identificando e listando quais são as ameaças mais relevantes e quais são os riscos que estão associados a elas, né. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, ameaças internas, né, que seria ali um funcionário insatisfeito, algum erro cometido de forma humana, né, em ameaças externas, algum ataque que possa ocorrer para o nosso ambiente, né, a gente até coloca como exemplos um ataque de phishing, um ransomware, espionagem industrial, né, muito visado hoje principalmente em equipamentos IoT. A gente vai listar aqui sobre análise de vulnerabilidades, né, então o que a gente conseguiu identificar de vulnerabilidade através dessa análise? Né, a gente conseguiu ver que tem senha fraca no ambiente, a gente conseguiu ver que falta algum backup, a gente conseguiu ver algum sistema que não tem algum patch de atualização. Então, tudo isso a gente começa a informar também neste campo de ameaças e riscos. E os riscos identificados, né, que podem ser, por exemplo, perda de dados críticos, né, interrupção de serviços, algum dano à reputação, né, então tudo isso a gente vai informando dentro deste momento. E um ponto bem legal, né, como que a Introduz consegue apoiar vocês também dentro dessas identificações. E quando a gente vai evoluindo para um momento de ter um PESI, né, de ter um planejamento estratégico de segurança da informação, a gente vai colocando muitas saídas dentro do plano, né? Então, vai ter ferramentas que a gente vai precisar, vai ter serviços que a gente vai precisar, vai ter mudanças que a gente necessitará realizar, né? Dentro de pessoas, processos ou da própria tecnologia. E aqui, quando a gente começa a citar esses itens, a gente tem pontos como uma análise de vulnerabilidade, né? Então, a gente trabalha hoje com grandes ferramentas ali, como a própria Tenable, né? Nessus, enfim, para conseguir trazer esse tipo de informação para o ambiente e já preencher também neste campo, né? Análise de patches e atualizações. A gente vai ter um webinar que vai ser com a Vicarious, né? O próximo. E ali a gente vai falar especificamente deste ponto também. Como que a gente consegue acompanhar todo o nosso ambiente, identificar lacunas, né, identificar patches necessários, atualizações necessárias e principalmente automatizar esse processo para que ele não fique apenas num ponto de uma ameaça identificada, né, uma vulnerabilidade identificada. E sim que a gente consiga fazer o tratamento dela de forma antecipada, né? Aqui a gente entra também com, por exemplo, sanitização de usuários de AD, né, de bases de dados, de ferramentas de autenticação, né? Então, quando a gente comenta com um exemplo aqui de usuários com senha fracas, né, uma revisitação
de como que estão os nossos grupos, nossas políticas, nossos usuários, né, a criação de tudo isso, vai nos ajudar bastante neste item, né? Até porque muitas vezes a gente sabe que muitas empresas vai criando usuário, cria usuário, acaba não apagando o usuário, ou não tem uma política de troca de senha, né? E isso acaba fazendo com que em algum vazamento de dados possa gerar um impacto muito maior para o negócio de vocês, né? Possibilitando talvez um invasor aí de chegar a algum dado sensível e trazer um transtorno muito maior. E a gente tem também toda a questão de campanha phishing, né? Então, mais um exemplo aqui, quando a gente fala da ameaça externa, né? Pô, posso estar recebendo algum tipo de phishing para o meu negócio, a gente consegue fazer as tratativas aqui também de trazer esse tipo de conscientização. A gente vai falar de conscientização em outro bloco também, mas aqui é um dos pontos que ajudam a eliminar, por exemplo, esse tipo de ameaça externa para o ambiente. Certo? Passando aqui para o segundo bloco, né, a gente tem os ativos de informação. E os ativos de informação, o papel principal aqui vai ser na identificação e a classificação dos ativos mais críticos, né, que a gente tem dentro do nosso negócio. Então, esses ativos eles podem ser alguns dados, podem ser os sistemas, né, podem ser alguns processos essenciais para o nosso negócio e que ajudam principalmente no andamento, né, da organização ali do nosso dia a dia. E o objetivo aqui ele vai ser justamente de conseguir identificar o que precisa ser protegido, né? Então, o que é este item? Aqui a gente vai tratar principalmente da identificação e da classificação desses ativos críticos, né? E quando a gente identifica isso, a gente vai conseguir entender um pouco melhor quais são os pontos mais sensíveis que precisam de uma proteção especial, né? Uma proteção um pouquinho diferente ali e mais focada dentro do nosso negócio. Como que a gente vai usar o ativos de informação? O ativos de informação, aqui a gente vai fazer um trabalho de catalogar todos os ativos de informação que eles sejam críticos, né, para o nosso ambiente, e a gente vai acabar atribuindo um valor neles, sendo um valor monetário, um valor estratégico, né, e fazer uma classificação, então, de acordo com a importância desse ativo para o negócio, né. Então, essa etapa ela vai envolver entender um pouquinho mais de impacto, né, qual que é o impacto que a perda ou comprometimento de algum ativo, de alguma informação que a gente tenha, vai causar, né, dentro da nossa operação. E quando a gente aplica isso dentro do PESI, a gente vai implicar, então, assegurar que os nossos controles de segurança eles estejam mais adequados e implementados de acordo com cada criticidade de ativo, né? Então, aqui seja quanto mais crítico, né, o nosso ativo vai ser, mais rigoroso deve ser, então, as medidas de proteção que a gente vai aplicar. Seja criptografia, seja um backup, seja um controle de acesso mais restritivo, né? Então, tudo isso a gente acaba tratando neste segundo item. Aqui como alguns exemplos, né? Então a gente começa a listar os principais ativos que a gente tem, e ali pode ser um ativo como, por exemplo, dados, né? Dados, algumas informações financeiras da empresa, dados de clientes, né? Propriedades intelectuais. Quando a gente olha principalmente na questão de LGPD, a gente vai estar falando de dados de clientes. Quando a gente fala de uma empresa de desenvolvimento, como que eu vou manter a propriedade intelectual daquele código, né? Então tudo isso são pontos que a gente vem tratando durante esse tema. Quais são os sistemas, né? Então, ERP, sistemas de CRM, e-mails corporativos, plataformas de colaboração, que eu acabo utilizando e trafegando, né? Algum tipo de informação que pode ser sensível também. Em relação a processos, a gente pode falar aqui de gestão de pedidos de clientes, faturamento, suporte técnico, também são locais onde os dados, né, as informações que a gente utiliza estão ali presentes. E uma classificação, né, dados financeiros, qual que é a criticidade daquilo, nos sistemas no que a gente troca de e-mails, né, qual que é a criticidade daquilo, dentro do meu processo ali de pedidos, qual que é a criticidade da informação que eu tenho ali dentro, né? Então, como que a gente consegue apoiar também nessa jornada? Fazendo todo um mapeamento de rede, o mapa de dependência, né? O que seria o mapa de dependência? A gente entender o que depende para cada operação, cada área, cada setor conseguir trabalhar de forma fluida, né? Conseguir fazer toda a utilização das tecnologias no dia a dia sem ter nenhum impacto, né? Data mapping, né? Quando a gente olha principalmente para a questão de LGPD, aqui a gente olha para toda a parte de mapeamento de informações pessoais, né? A gente consegue trabalhar aqui com os relatórios de impacto de negócio, né? Com BIA. Então, são pontos que a gente acaba utilizando também em prol de ativos de informação. E percebam que tudo isso que eu estou comentando aqui para vocês, quando a empresa já possui esse tipo de informação, o preenchimento ele acaba sendo muito mais prático, muito mais ágil. Mas se a empresa não possui algum tipo de informação, obviamente, né, a gente vai ter que fazer um trabalho ali para
para conseguir coletar todo esse tipo de informação e ter um preenchimento completo de tudo o que está sendo visto por aqui. Terceiro item que a gente traz é sobre os controles de segurança, né? Então, aqui a gente vai falar de controles de forma preventiva, detectiva e corretiva, né? Então, aqui a gente vai olhar para medidas que vão visar uma prevenção de incidentes, né? E principalmente ali que a gente consiga detectar possíveis ameaças, corrigir falhas, brechas de segurança que possam existir, né? E aqui vai ter alguns exemplos, assim, como a própria questão de firewall, de antivírus, de ferramentas de criptografia, né? Que a gente acaba utilizando. Então, quando a gente fala do controle de segurança, aqui refere-se a medidas, né, preventivas, detectivas, corretivas, que a organização deve implementar para proteger os ativos de informação, né, que a gente acabou listando no item anterior, né? Então, essas medidas aqui vai incluir, por exemplo, uma política de segurança da informação, né, com uma própria definição de senhas fortes, controle de acesso, como que vai ser o uso de dispositivo, política de BioD, né? Todos esses pontos a gente acaba entrando aqui, além, obviamente, das ferramentas ali que foram citadas, né, como firewall, antivírus, endpoint, XDR, criptografia, ZTNA, dentre outras muitas que a gente pode ir citando aqui por dentro, né? E como que a gente vai fazer a utilização desse campo? Então, aqui, para a gente conseguir ter uma utilização mais eficaz de tudo isso, o objetivo vai ser a gente conseguir definir diretrizes sobre o uso de senhas, né, o controle de acesso, como que é a gestão de dispositivos que eu vou utilizar, né? Eu vou falar aqui sobre a implementação de tecnologias, né, como que vai ser o processo de instalação, de gerenciamento das ferramentas de segurança, como que o firewall vai proteger a rede, ou o que ele vai proteger da rede, né? Como que os nossos endpoints serão protegidos, criptografados, para a gente evitar algum vazamento de dados sensível, né? Então, tudo isso voltado para aquele ponto anterior que a gente acabou comentando, né? E a parte de prevenção, detecção e resposta a incidentes, né? Aqui, como que esses controles eles devem ser capazes de impedir um acesso não autorizado, né? Fazendo uma prevenção. Além disso, identificar uma atividade suspeita, né? Que seria a parte detectiva, que a gente comenta aqui. E como que a gente corrige algum problema de segurança quando ele surge, ou seja, a parte corretiva, né? Então, quando a gente olha para os controles de segurança, a gente vai passar por esses três vieses: prevenção, detecção e correção. E quando a gente olha para o PESI, aí para o PESI a gente vai listar todos os controles, né, que vão ser aplicados, a gente vai incluir quais são as ferramentas e as práticas que a gente usa para o monitoramento contínuo de tudo isso, né? E a gente vai buscar, então, assegurar que esses controles eles estejam em operação e sejam constantemente monitorados, acompanhados pela equipe, para evitar qualquer tipo de ameaça que possa surgir, certo? Então, aqui como alguns exemplos, né? De forma preventiva, a gente vai falar sobre files, a gente vai falar sobre políticas de senhas, a gente vai falar sobre segmentação e microsegmentação da rede. Em controles para a parte de detecção, a gente vai falar sobre a coleta de evidências, né? Então, aqui entra muita questão de monitoramento de log, sistema de detecção de intrusão, né, dentre outros. E na parte de correção, aí a gente vai ter o plano de recuperação de desastre, a gente vai ter as ferramentas de backup, a gente vai ter o time de search, né, para fazer uma tratativa, né? Então, são alguns pontos que a gente acaba lidando neste item. Aqui a gente vai citar também sobre as políticas que a gente tem na empresa. Então, quais são as regras para um acesso a dados sensível, como que vai ser o uso dos nossos dispositivos pessoais dentro do nosso negócio, né? Ou não apenas dentro do negócio, mas quando eu estou fora em uma viagem, estou remoto, né? Como que vai ser a utilização do meu dispositivo, o que eu posso ou não realizar de utilização. Então, esses são alguns pontos quando a gente trata do terceiro item, que são os controles de segurança, certo? Como que a gente consegue apoiar vocês também neste item? Aqui a gente entra com ferramentas de firewall, com os endpoints, com toda a questão de monitoramento, né? A gente entra com os planos de disaster recovery, a gente entra com ferramenta de backup, né? Então, praticamente todos esses pontos que a gente que eu fui comentando aqui dentro, né? São itens que a gente acaba utilizando para para essa etapa, né? E, claro, hoje acredito que a empresa de todos vocês já possuam esse tipo de ferramenta, né? E aí vai caber muito a gente entrar de como que é a forma de controlar tudo isso, como que é a forma de monitorar tudo isso, como que é a forma de ter essa informação para que a gente consiga, então, trabalhar esses três principais itens, né, de prevenção, detecção e correção. Conectando o Brian bem rapidinho para o pessoal, tudo isso que o Brian mostrou está totalmente conectado com o escudo digital, que é essa jornada do entendimento do ambiente tecnológico, conectando as camadas de segurança na camada tecnológica para a gente construir o escudo. E tudo isso que o Brian comenta
do ponto de vista de provavelmente vocês já tenham tecnologias, é um ponto positivo, é avaliar o ambiente. O Canvas mesmo provoca isso, né, Guardiões, para a gente avaliar o ambiente que a gente tem, ter a consciência se a gente realmente adotou as tecnologias de segurança nas melhores práticas e, obviamente, utilizando de tudo que elas podem fazer de entrega para nossa segurança, para aumentar a nossa resiliência, né, em segurança da informação, e também descobrindo outras iniciativas tecnológicas para que tenham cobertura dentro da estratégia de solidificação do escudo digital. Eu vou dar um exemplo para vocês bem rapidinho. Provavelmente a maioria de vocês aqui tem um website corporativo da sua empresa e tem um HTTPS que está em verdinho lá. Todo mundo aqui tem um certificado digital, certo? O que as empresas desconhecem e que o Canvas e que a estrutura da análise de risco para a construção do PES traz clareza para a gente é que aquele certificado que a King Host, que a Local Web entrega para a gente, que deixa o nosso site com o HTTPS verdinho, com o cadeado, eles podem não ser o suficiente no incidente de segurança. Existem certificados SSL que são conhecidos no mercado por já trazer mais segurança e camadas de seguro cibernético também. Eu estou dando um exemplo aqui, Brian, para que os guardiões conheçam mais que um simples certificado digital tem diferença na estratégia do PESI também, para a gente poder ter mais segurança e mais cobertura de segurança em casos de possíveis incidentes que possamos ter, como a maioria de vocês já conversaram comigo, já se conectaram, né, em outros momentos, não é se vai, é quando vai acontecer. Então, ou seja, é a gente utilizar do Canvas para construir o escudo e perceber que desde um certificado digital a gente tem pontos de observância para aumentar a resiliência do nosso negócio. Essa aqui, Brian, as minhas contribuições para que realmente os guardiões percebam que, caraca, bicho, que o Mauro está falando aqui do ponto de vista de um certificado, eu não tinha parado para pensar. Então, ou seja, guardiões, tem muita coisa para a gente pensar e o Canvas é a ferramenta que vai provocando a gente, e isso é uma dinâmica bem legal, né, Brian, que a gente faz na jornada de construção do PES de vocês, que é provocar realmente conhecimento e descoberta das vulnerabilidades e dos riscos de uma forma corporativa como um todo. Legal? Bora lá, Brian. Show de bola. Ótimo complemento, Mauri. E tocou num ponto bem importante, né? Às vezes a gente coloca um certificado digital, né? O HTTPS na página, achando que isso vai resolver todos os nossos problemas. Mas, na verdade, não. Né? O certificado, ele tem, por exemplo, o objetivo dele vai ser criptografar a conexão que a gente está passando, mas ele não vai corrigir falhas que existem na plataforma. Né? Então, se o site tem alguma falha e tem uma possibilidade de uma SQL injection, a gente vai conseguir continuar, né, com aquela falha, e ela pode ser explorada ainda. Nada vai mudar perante a isso, né? Então, no PES, realmente, a gente vai destacando todos esses pontos, né? E além de mostrar que existe a proteção, a gente mostra o que existe também de vulnerabilidade, né? Como a gente foi vendo nos itens anteriores. Legal, show de bola. Passando aqui para a parte de compliance e normas, né? O nosso quarto item. Isso a gente entra mais na jornada 3, né, na jornada de pilares de segurança. E a parte de compliance e normas é onde a gente vai começar toda essa tratativa, então, em identificação em relação às conformidades e principalmente com regulamentações, né, que o nosso negócio precisa. Então, existem hoje segmentos de empresas que necessitam, né, uma análise mais profunda dentro de uma 27001, tem algumas que precisam se adequar para um próprio PCI, né? Então, são várias normas, vários compliances hoje que a gente precisa estar de olho de acordo com o que o nosso negócio faz, utiliza ou provê para os clientes também, né? Então, a gente vê muito, assim, empresas que hoje lidam com informações de cartão de crédito, fazem esse armazenamento, a gente tem uma norma específica para isso, que a gente precisa ter todo o controle também. Então, aqui a gente vai ser um momento onde a gente vai olhar mais para esse foco, né, em conformidade, em regulamentação, a gente vai olhar para a LGPD, a gente vai olhar para a ISO 27001, né, dependendo do local da empresa para uma GDPR, né, a gente vai fazer toda a questão de auditorias, de avaliações de conformidade, ou seja, como que a gente vai auditar, avaliar de forma regular, né, para garantir que todas as práticas de segurança estão sendo seguidas, estão estabelecidas. E entra também toda a questão de relatórios, né, e documentação, como que a gente consegue ter essa criação e quais documentos que a gente já possui ou necessita
prover daqui para frente para a nossa evolução, né? Então, o item 4 de compliance e normas, ele é um bloco que vai estar relacionado com tudo isso, né? Ele vai incluir, então, essa realização de auditorias, de avaliações, de conformidade, né? E a própria produção de relatórios que nos ajudam a demonstrar que a gente está atendendo ali às exigências legais e normativas, né, do nosso negócio. Como que a gente faz a utilização aqui dentro do Canvas, né? Então, é importante que, para isso, a gente consiga, né, certificar ali que a gente vai garantir todas as práticas de políticas de segurança que a organização precisa, elas estejam de acordo, estejam sendo seguidas. E aqui a gente vai entrar com blocos de revisão, a gente vai entrar com blocos de auditorias, a gente vai entrar com blocos de ajustes que a gente precisa realizar em cada um dos itens. E quando a gente vai falar lá no PES, entrar neste assunto, aí a gente vai estar falando de uma definição das responsabilidades, né? Quais são as responsabilidades para monitorar, para manter a conformidade, quais são as auditorias e qual que é o período das auditorias que a gente vai ter aqui no formato de uma verificação para estar aderente, né, a todas essas normas. E a gente vai olhar também sobre toda a questão de criação de relatórios detalhados que vão nos mostrar toda essa conformidade que a gente está tendo. Né? Então, no item de compliance e normas, né, a gente vai ter auditoria interna, a gente vai ter a cada X tempo, né? Por exemplo, a gente coloca aqui num preenchimento que a gente tem uma auditoria a cada 6 meses e a gente vai começar a olhar se essa auditoria a cada 6 meses é suficiente ou se a gente precisa reduzir o tempo da auditoria. Né? Se a gente vai ter uma auditoria externa que vai ser de forma anual, se vai ser de forma semestral, se vai ser de forma bienio, né? Então, tudo isso a gente vai tratando aqui por dentro do preenchimento. Quando a gente fala aqui de regulamentações aplicáveis, a gente vai começar a listar todas as regulamentações que a gente precisa ou que a gente deseja seguir. Né? Talvez eu não preciso de toda a família 27001, né? Mas eu preciso de algumas específicas que a gente vai lidando aqui nas tratativas. E quando a gente olha no lado de documentação, né, a gente vai ter, então, política de privacidade, a gente vai ter relatório de auditoria, de conformidade, tudo isso a gente vai marcando aqui para esses pontos. Eu comentei que a gente fala bastante disso também na jornada de pilares, né, de segurança, e aqui a gente entra justamente nesses pontos de conformidade com a LGPD, né, como está a conformidade com a própria ISO 27001. O Maurício comentou anteriormente, né, que a gente tem todo o time preparado hoje como auditor líder da 27001, então isso já ajuda em todas as questões de auditorias que possam ser realizadas dentro das empresas, né, e aqui a gente fala muito também da PSI, a Política de Segurança da Informação. Todos os itens que estão dentro da PSI, né, a gente acaba, então, filtrando os mais críticos e jogando para cá, para a gente conseguir ter também essa política de forma atualizada do nosso dia a dia. Quinto item, né, o nosso quinto bloco, que ele fala sobre gerenciamento de incidentes. Então, aqui é onde a gente vai falar sobre plano de resposta a incidentes, né, trazer uma definição clara de como que é o plano, como que a gente vai lidar com os incidentes quando eles ocorrerem. A gente vai falar sobre os procedimentos de recuperação de desastre, né? Então, as estratégias, ações que devem ser seguidas para uma recuperação de dados, uma recuperação de sistemas, né? Uma recuperação da infraestrutura como um todo, para justamente garantir a continuidade do nosso negócio. E a gente vai falar aqui também sobre a comunicação de incidentes, né? Quais são os procedimentos existentes para que a gente consiga comunicar tudo isso de uma forma apropriada, né? Tanto de forma interna quanto externa também, dependendo do nível de cada empresa, de cada incidente. O gerenciamento de incidentes, então, ele praticamente aqui é um momento onde a gente vai utilizar, né, a forma de uma criação de um plano de resposta a incidentes. A gente vai trazer os procedimentos que vão nos orientar todas essas tratativas de recuperação de desastre, de comunicação dos incidentes que forem acontecendo, né, e aqui com o objetivo principal de garantir que, quando algum incidente de segurança ocorrer, a gente tem um plano para minimizar todos os danos, para que a gente consiga restaurar a nossa operação de forma rápida e com menor impacto, né, para evitar principalmente que a reputação da empresa seja ferida também perante a isso. Como que a gente faz a utilização desse campo? Então, aqui, praticamente, né, a gente vai utilizar, então, o conceito de desenvolver os planos detalhados de resposta a incidentes, que vão cobrir, então, as etapas desde a identificação de incidente até a recuperação dele, né, todo o plano ali da recuperação. Então, a gente vai ter aqui toda a questão de definição de responsabilidades, quem que faz o que em cada incidente, né, qual que é o papel de cada pessoa da equipe, ou se existe algum terceiro envolvido, qual que é o papel também. A gente vai falar aqui sobre os procedimentos, né, qual que é o passo a passo para a gente lidar com algum incidente. Então, aqui vai entrar toda a camada de runbook, de playbooks, né, que a gente tem dentro do negócio.
E a gente vai falar também sobre os planos de comunicação para que a gente mantenha todas as partes envolvidas informadas do que está acontecendo. Né? Isso tudo vai lá para dentro do nosso PES, então, num formato que a gente vai ter todos os passos que são necessários serem tomados, a gente vai ter todo o plano de comunicação necessário após o incidente, né, ou durante o incidente, e a gente vai ter também toda a questão de definição de procedimentos de recuperação de desastre, né, como que a gente vai garantir que as operações sejam retomadas após algum incidente que possa acontecer. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? Então, pensando em plano de resposta a incidente, né, a gente pode comentar aqui sobre os procedimentos que já existem, né, para responder, ou quais não existem que a gente precisa criar. A gente vai falar aqui sobre o plano de recuperação, de qual que é o tempo, inclusive, né, que a gente tem para uma recuperação completa no nosso ambiente, né, o que acontece em algum caso de falha mais grave, como que a gente vai seguir, qual que é o plano A, plano B, tudo isso a gente vai citando por aqui. E a gente vai falar também sobre, então, né, comunicação de incidente, notificação ao CISO, notificação ao DPO, né, equipe de TI, como que vai ser a notificação para uma NPD, por exemplo, quando tiver algum tipo de vazamento de dados pessoais, né, então tudo isso a gente acaba trazendo aqui e elencando, então, quem são as equipes, os times que nos apoiam também dentro dessas atividades. Aqui a gente trata, né, dentro do gerenciamento de incidentes, é um ponto muito forte na jornada 4 também, onde a gente fala de segurança em ação, né? Então, aqui a gente fala sobre plano de resposta a incidente, a gente fala sobre como que é o plano de recuperação de desastre, quais são as ferramentas que nos apoiam para esse tipo de atividade, né? Qual que é o RTO que eu tenho, para onde vai voltar todo o meu ambiente. Aqui a gente fala sobre um time de search, né, time de forense digital, como que eu vou tratar um incidente, como que eu vou identificar a causa raiz daquele incidente, né, e como que eu vou criar o plano para o pós-incidente também, né, então o que precisa ser corrigido após ter passado por um caso desses, né. E aqui entra muito a questão do time de SOC também, né, mais uma jornada que a gente vai falar então num dos próximos webinars, né, onde a gente traz ali o SOC by Sophos também novamente para ser demonstrado. Então, essas são algumas das atividades que a gente acaba apoiando também o negócio de vocês perante ao gerenciamento de incidentes, o quinto item do nosso Canvas da segurança da informação. Entrando no sexto ponto, né, no nosso sexto quadro aqui, é onde a gente começa a falar sobre educação e treinamento. Né? Então, aqui a gente vai falar principalmente de programas de conscientização de segurança, como que estão as rotinas de treinamentos para os nossos times, né? O que eu possuo já de procedimento para uma simulação, um exercício de segurança. Né? A gente fala muito assim, em empresas, né? Prédios, a gente tem todas aquelas simulações de incêndio, né? A gente precisa ter também as simulações de incidentes dentro do nosso ambiente. E aqui a gente vai mostrando também um pouquinho sobre isso. Então, aqui na educação e treinamento, a gente vai, é a seção, né, que ela se refere, então, à criação dos programas de conscientização para a empresa, principalmente, né, e obviamente, falando sobre segurança da informação, e como que vai ser a realização dos treinamentos de forma regular, quais são as simulações de ataque, simulações de segurança que eu preciso ter no meu ambiente, né, e aqui o objetivo principal é de que toda equipe, né, todas as pessoas da nossa empresa estejam cientes das melhores práticas de segurança. Ah, Brian, mas tem que ser toda equipe, todo time? Sim, porque se a gente tiver um ponto de falha dentro do ambiente, já pode ser o suficiente para algum tipo de ataque. Né? A gente fala muito aqui sobre engenharia social também, e na engenharia social a gente vai buscar aquela pessoa que está menos instruída, né? Seja a recepcionista, seja a pessoa que atendeu o telefone, a pessoa que passou a ligação adiante, né? A pessoa que entrou ontem e não conhece o nome de todo mundo dentro da empresa, né? Então, tudo isso a gente vai lidando dentro desses pontos. Né? Quando a gente começa a olhar para um lado de engenharia social, hoje é um ataque que acontece muito, né? Tanto para CPF quanto para CNPJ, vamos dizer assim, e é justamente de explorar a falha das pessoas, né? Então, se a gente tem um ponto de falha, é a mesma coisa que a gente ter um computador sem antivírus, né? É a mesma coisa que a gente ter um computador com Windows XP dentro da minha rede, né? É a mesma coisa eu ter uma pessoa sem conscientização, sem informação, que eu vou ter um ponto de falha e de vulnerabilidade dentro do meu ambiente. Como que a gente faz a utilização desse campo? Né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os treinamentos que a gente possui, né, para todos os colaboradores, para justamente garantir que eles estejam sempre atualizados quanto às políticas de segurança da empresa. Esse é um ponto bem importante. A gente vai falar aqui sobre os exercícios de simulações, né, que a gente pode executar dentro da empresa, com teste de resposta a incidente, com testes de phishing, com testes de engenharia social,
né, como que tudo isso vai ser realizado e como que essas equipes vão comunicar também os times de tecnologia para informar o que ocorreu, né? Aqui a gente vai falar desde a criação de políticas, né, de senhas seguras, por exemplo, até a identificação de tentativas de phishing para o nosso ambiente. E quando a gente entra no tema do PESI, né, do nosso Planejamento Estratégico de Segurança da Informação, aqui a gente vai listar, então, né, de acordo com todas as saídas que a gente tem nesse quadro, quais são as campanhas regulares de conscientização que a gente vai ter na empresa, se a gente vai ter um programa de conscientização que é baseado numa gamificação, por exemplo, né? A gente falou nos webinars passados, os guardiões que estão mais tempo conosco vão lembrar, sobre uma plataforma de conscientização de usuários que já lida com a parte de gamificação, né? Então, a gente já tem os treinamentos ali por dentro, a gente consegue ter ranking para entender como é que os usuários estão se adaptando, né, com tudo isso. E a gente também tem algumas cyberatitudes, que são chamadas, algumas ações que a gente consegue mostrar que a pessoa fez algo bom ou que a pessoa pecou em algum item, por exemplo, né, da nossa política de segurança da informação também. Então, isso a gente vai explicar, vai falar um pouquinho mais, né, dentro do PESI. A gente vai ter, então, sobre todos os treinamentos de forma contínua, exercício de simulação, e a gente vai ter, principalmente, pontos ali falando de como que a gente vai se certificar para que todos os nossos colaboradores consigam fazer uma identificação de riscos, né, e consigam agir rapidamente ali para um apoio também nessa mitigação de potenciais ameaças. Então, aqui a gente vai colocar alguns post-its, né, como programa de conscientização, quais são os workshops que a gente tem na empresa, quais são os treinamentos mensais, semanais, diários, né, workshops anuais que a gente vai ter dentro do nosso negócio. A gente vai falar sobre como que vai ser, né, a forma de uma prevenção de phishings, por exemplo, né, então como que eu posso garantir que meu usuário conheça o que é isso e consiga lidar com esse tipo de atividade. E a gente vai falar sobre as simulações, né, então vai ter simulação de ataque, simulação de phishing, né, simulação de engenharia social, então são pontos que a gente consegue ir tratando aqui por dentro também. Como que introduz Tudo e isso consegue apoiar todos vocês, né? Quer falar, Maurício? eu ia comentar, Brian, que aqui Guardiões é a jornada Guardiões Digitais, é Exato. onde realmente a gente ajuda vocês a construir o programa que vai conscientizar, que vai treinar, que vai estabelecer cultura de segurança da informação para que nós possamos ter os insumos para mitigar e gerir o risco na camada humana. Muito se fala dos riscos da tecnologia, dos riscos de segurança na camada de processo. Quem aqui já mitiga nos dias atuais o risco humano? Essa é uma novidade também, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos talks, né? E a gente falou muito sobre isso no encontro em Santa Catarina, o primeiro encontro dos Guardiões Digitais, né? Que foi físico lá. A gente debateu muito esse tema, trouxe um testemunho da rede farmacêutica Xê, que é cliente da jornada de Guardiões dentro desse contexto de adoção de tecnologia com a Hacker Rangers, etc. Mas é dessa forma que a gente vai provocar vocês e vai trazer soluções para a gente acelerar o tratamento, acelerar as soluções, né? Porque identificar que nós temos uma vulnerabilidade ou uma necessidade e planejar a implantação disso, a gente já tem tudo isso pronto para engatar desde o dia primeiro para a gente já poder fazer toda essa interação com vocês. Então, quando a gente fala de educação e treinamento, vocês devem estar se perguntando: pô, Mauri, mas pessoas é o elo mais fraco? Nós somos o elo mais fraco da cadeia, certo? Certo. É por isso que educação e treinamento é como se fosse a base do planejamento do PES, certo, Brian? Correto. Exatamente. A gente sabe, né? O usuário sempre vai ter algum momento em que vai falhar com alguma instrução que a gente passou, né? Sempre vai ter algum detalhe que pode pecar. E por mais que a gente sempre, né, esteja com conscientizações ativas, a gente precisa ter processo de revisão para garantir que realmente tudo aquilo esteja sendo seguido, né? Mas legal. O Maurício comentou sobre a jornada 2, né? Jornada de Guardiões, estamos todos aqui. E é uma jornada onde a gente vai falar sobre conscientização de usuário, a gente vai ter momentos de treinamentos in company, né? Então vai ter workshops presenciais, inclusive, né? Para, de acordo com cada área da empresa, a gente consegue ter uma linguagem um pouquinho diferente também. Aqui a gente fala sobre simulação de phishing, a gente fala sobre simulações de engenharia social, né? A gente fala em simulações de ataque. Então, tudo isso ajudam também a muitas vezes, né? O usuário sentir aquela dor de ser o alvo, né?
de ter sido atacado para conseguir mudar também o seu tipo de posicionamento e a forma com que lida com as tecnologias, os processos, as pessoas da empresa também. Legal, gente. Seguindo, entrando no nosso 7º bloco, né? Aqui a gente vai falar sobre governança da segurança. E quando a gente entra nesse tema, a gente vai falar principalmente sobre a estrutura organizacional e de governança que a gente vai ter dentro do ambiente, né? Então, aqui a gente vai incluir figuras como CISOs, Comitês de Segurança da Informação, a gente vai colocar figuras como DPOs, né? Então, tudo isso a gente vai inserindo aqui de uma forma de que quais são as figuras que supervisionam, né? E tomam as decisões de segurança da informação dentro dos nossos negócios. E a estrutura ela vai ser complementada, né, obviamente, pelas políticas, pelos procedimentos de segurança que vão nos orientar, né, principalmente perante a comportamentos, e vai nos apoiar em todas essas práticas, então, que a gente vai ter dentro da organização, né. A gente vai falar aqui sobre revisões de atualizações, revisões de políticas, né, tudo isso para manter uma eficácia maior dentro dos nossos processos da empresa. Como que a gente acaba utilizando esse bloco aqui? Dentro do bloco de governança de segurança, a gente vai, então, definir, né, quem são os responsáveis pela segurança, quais são as pessoas, os membros de comitê, quais são os papéis que a gente possui relacionado ao tema. A gente vai buscar aqui assegurar que as responsabilidades, né, elas estejam claras e que cada um desses papéis saiba, então, quais são as decisões possíveis, né, que ele pode tomar, e principalmente, né, de uma forma estruturada ali com políticas e procedimentos bem claros e definidos. A gente vai falar aqui sobre toda a questão de revisões regulares, né, de políticas, de procedimentos, como que a gente vai conseguir ter uma atualização perante as novas exigências e ameaças que o ambiente pode estar sofrendo, né, ou vivenciando aí nos dias também. E quando a gente entra nesse item falando voltado para o PESI, né, então, aqui a gente vai, então, trazer toda essa definição de papéis, de responsabilidades, né, de uma forma clara, para cada aspecto, né, da segurança de informação. A gente vai estabelecer aqui cronogramas de revisões de atualizações, de políticas, né, de frameworks de controles que são utilizados, e de modo que a governança da segurança ela esteja sempre atualizada, né, principalmente, e que a gente consiga refletir isso aí para as melhores práticas que a nossa organização tenha, né, com necessidades também. Alguns exemplos de preenchimento aqui a gente fala, né? Então, se eu posso citar que o CISO ele vai liderar um comitê de segurança, que o comitê ele se reúne mensalmente, que o comitê possui dentro do comitê, né, X pessoas, né, que cada pessoa é responsável por alguma área, seja um RH para uma parte de conscientização, seja um técnico para uma parte de contenção, né? Então, tudo isso a gente acaba citando por aqui. A gente vai falar aqui sobre políticas e procedimentos, né? Então, como que vai ser a revisão dessas políticas, a cada quanto tempo, quem que vai fazer a aprovação dela, né? Então, isso a gente vai mostrando de uma forma simplificada também. E também, né, sobre as atualizações ali de política de segurança da informação, como que isso vai estar alinhado com as novas ameaças, novas regulamentações, surgiu algo novo, como que a gente vai levar isso para o comitê, para o board, né? Então, isso a gente vai entrando praticamente dentro da nossa jornada 5, né, que é a jornada de segurança corporativa avançada, que é onde a gente vai tratar principalmente o tema de GRC, né, gestão de risco e compliance. E a gente vai ter figuras de VCISO, de VDPO, né, essas figuras mais estratégicas de uma forma virtual também, né, e terceirizada para os clientes. Passando para o 8º bloco, né, chegando aqui quase no final do nosso Canvas, o 8º bloco ele fala sobre o monitoramento e auditoria, né? Então aqui a gente olha para o monitoramento contínuo de atividades e sistemas, a gente vai falar sobre ferramentas que a gente utiliza para coleta de eventos, de informações de segurança, né? A gente vai falar sobre as auditorias que são realizadas, né, para verificar toda a conformidade com as melhores práticas que a gente utiliza. Então quando a gente olha para o monitoramento e auditoria, aqui a gente vai estar falando sobre a prática de observar, né, e continuamente as atividades que os nossos sistemas estão procedendo, né? Então aqui a gente vai ter ferramentas como um SIEM para uma detecção de incidentes, a gente vai ter formas de correlação de incidentes para inserir aqui dentro, né, que vai envolver muita questão de auditorias internas e externas para avaliar se as políticas estão seguindo na prática também. E a gente vai utilizar de uma forma que as nossas ferramentas elas vão precisar emitir alertas, né? Então isso a gente vai preenchendo aqui se eu tenho algum tipo de alerta em tempo real ou não, se eu preciso colocar algum alerta novo, né? Tudo isso a gente vai informando aqui para qualquer detecção de atividade anômala,
né, qualquer atividade suspeita ou fora do comum que a gente acabe identificando. Aqui a gente vai citar também as auditorias que a gente tem, tanto interna quanto externas, para as medidas de segurança, né? Então, aqui pode ser, inclusive, um próprio pentest, né? Que ele nada mais é também de uma forma de a gente conseguir medir como estão os nossos níveis de segurança e vulnerabilidades para dentro do ambiente. E aqui a gente vai certificar que, se eu tenho uma ferramenta de CIEM, como que ela vai ser tratada, né? Quais são os monitoramentos que eu tenho, como que é o meu arquivamento de logs, quais são as mudanças que eu necessito criar, né? De acordo com a correlação de informações, o que eu vou fazer com que o CIEM informe para o meu usuário e faça uma ação de forma automática, né? Então, tudo isso a gente vai tratando dentro desse item de monitoramento, né, voltado para a parte de segurança da informação. E quando a gente olha em relação ao PESI, né, plano estratégico de segurança da informação aqui, como que a gente vai, então, fazer com que esse monitoramento seja contínuo, né, todas as atividades que a gente vai monitorar, o que a gente vai incluir de utilização de ferramentas, né, qual que vai ser a frequência que os nossos responsáveis vão fazer uma auditoria em tudo aquilo que está configurado, né, alguma mudança que foi realizada, como que a gente vai garantir que tem um processo de revisão constante. Então, tudo isso vai entrando aqui dentro da etapa 8, né? Como alguns exemplos, a gente pode falar, entrando na etapa de monitoramento contínuo, né? Sobre a implementação de um CIEM, né? Se vê bastante esse caso, mas é um dos principais pontos onde a gente consegue ter, então, a coleta, né, de informações voltadas para a segurança da informação, eventos de segurança, coleta de evidências, de logs. A gente vai falar aqui sobre as auditorias, né? Qual que é o período de cada auditoria para esse tipo de ferramenta também, e sobre as ferramentas de monitoramento de rede, de auditoria de log, né? Como que a gente vai tratar todos esses pontos. Aqui a gente está falando também da jornada 4, né, de segurança em ação, e a gente entra muito numa equipe de SOC, né, um centro de operações de segurança para dentro das empresas. Então aqui a gente vai ter tecnologias como CIEM, SOAR, MDR, né, outros pontos que a gente vai comentar mais também na jornada, no nosso talk, né, com o Anderson da Sophos, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o SOC, né, mais Sophos e todas as tecnologias que são utilizadas ali, como que é o tempo de resposta e como que isso apoia todos os negócios com o seu crescimento e com o cuidado, né, da parte de segurança da informação também. E para a gente entrar aqui no nono bloco, né, e finalizar essa etapa do nosso Canvas, a gente fala sobre, né, parcerias e terceiros. A gente não tinha como deixar esse tema de fora, até porque a gente sabe que todas as empresas, né, tem algum terceiro que apoia, algum sistema que utiliza que é de terceiro. Então, a gente tem que estar com tudo isso dentro do nosso radar. Quando a gente entra no bloco 9, de parcerias e terceiros, a gente vai olhar para um lado de gestão de fornecedores, né, e parceiros, claro, de segurança da informação, né? A gente vai fazer toda a questão da avaliação de segurança desse terceiro, ou seja, como que a gente vai analisar se esse terceiro ele é seguro, se a ferramenta que ele está colocando dentro do meu negócio é segura, né, e que eu realmente possa confiar a inserção dos dados dos meus colaboradores, dos meus clientes ali dentro também. Né, que a gente fala sobre contratos de SLA, né, então qual que vai ser, por exemplo, quais serão as cláusulas, né, contratuais que vão garantir que a gente consiga estabelecer o nosso nível de serviço e as obrigações com os parceiros também. Então aqui, praticamente, né, a gente está falando então da gestão de fornecedores, a gestão de terceiros, com foco na avaliação de segurança deles. Né? Então, a gente vai falar sobre algumas práticas que podem envolver aqui a solicitação de documentos para eles comprovarem alguns itens. Né? A gente vai estar falando aqui sobre entrevistas que a gente vai precisar tratar com o parceiro para saber se o software dele, se a ferramenta dele vai se adequar ao nosso negócio, né? E aqui a gente vai estar falando principalmente nesse formato de conseguir identificar qual que é o grau de maturidade e segurança que o cliente, que o parceiro, né, está trazendo também para dentro do nosso negócio. Então, quando a gente vai utilizar esse campo, a gente vai falar sobre essa avaliação de segurança, né? Então, existem hoje frameworks que a gente pode solicitar o preenchimento, o próprio SysControl, né, por exemplo, a gente pode utilizar aqui para entender um pouco mais do que o cliente fornece, né? E como que ele está estruturado perante aos itens de segurança da informação. Se já teve algum histórico de incidentes, tem a prática, né, de proteção, se ele está regulamentado perante a LGPD ou ISO 27001, né? Então, são pontos que a gente vai tratando aqui por dentro. Aqui a gente vai falar também sobre a inclusão de algumas cláusulas de segurança, né, dentro de contratos. Então, tem um contrato com parceiro, que cláusula que eu vou exigir, né, para ele perante a segurança da informação, e como que eu vou garantir realmente que ele esteja comprometido com as melhores práticas de segurança, né? E aí, quando a gente vai para o PESI, falando desse tópico, aqui no PESI a gente vai incluir principalmente as políticas, né,
perante a seleção e a gestão desses terceiros que vão estar nos fornecendo algum tipo de serviço. Então, aqui a gente vai buscar justamente, né, segurar que eles estejam em conformidade ou buscando as melhores práticas de segurança da informação. E também, né, garantir que todos os contratos que a gente possui tenham, né, SLAs que consigam complementar ali uma questão de mais específica de segurança e garantir que o nível de proteção ele seja mantido também pelo terceiro. Alguns exemplos que a gente vai citando por aqui, entre a gestão de fornecedores, né? Então, como que eu vou avaliar a segurança dos fornecedores? Se eu tenho alguma forma de avaliar ou não, se eu vou usar algum outro parceiro para essa avaliação ou não, né? Então, tudo isso a gente vai colocando em campos aqui dentro do bloco 9. A gente fala aqui sobre os contratos SLA, né? Então, quais são as definições de SLA específicas que eu necessito para o meu negócio, né? Um tempo de resposta a incidente, tempo de disponibilidade, tudo isso são pontos que a gente vai incluindo. A avaliação de terceiro, né? Então, como que vai ser essa auditoria que eu vou fazer com eles? Qual que vai ser a periodicidade que eu faço esse tipo de auditoria, né? E quais são os pontos principais que eu vou utilizando para esse tipo de questionamento. Aqui a gente entra muito com a gestão de contratos, a gente entra com gestão de fornecedores, né? A gente entra com avaliações de segurança e a gente faz principalmente a aplicabilidade de alguns frameworks como o NIST e o Syscontrol para entender como é que está a segurança desse parceiro, né? Que possa vir nos fornecer algum tipo de serviço. Eu coloquei Brian aqui no chat para a gente provocar uma reflexão aqui com os guardiões do ponto de vista de que os nossos fornecedores, os nossos terceiros são de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios. E aí eu deixo uma reflexão aqui, guardiões, com que frequência a gente está avaliando, auditando, conversando, visitando de várias formas, obviamente, os nossos terceiros e os nossos fornecedores. Lembrando que a gente está preocupado com a segurança da informação do nosso negócio. E a gente precisa entender perímetro e entender borda e entender todas as interconexões entre as pessoas, as tecnologias e os processos. E muitos de nós se preocupam com as camadas tecnológicas e falham nos processos e falham nas pessoas. Muitos se preocupam com processos, falham em tecnologia e falham em pessoas. E nesse meio tempo, uma boa prática na camada de processo é a validação, né, de risco dos nossos terceiros, principalmente negócios. Vocês aqui, os guardiões que estão aqui conectados com a gente, Brian, são de varejo, são de comércio, são de saúde, são de educação, são empresas de serviço. A gente compartilha documentos, compartilha informações, compartilha acessos, compartilha tecnologias, compartilha as informações cruciais do nosso negócio. Então, ou seja, tornar resiliente, tornar forte, com fortalezas de segurança o nosso negócio, o nosso fornecedor pode ser a camada, o elo fraco, as nossas pessoas podem ser o elo fraco. Então fica a reflexão aqui, guardiões, para que a gente tenha também essa visão de que os terceiros são tão importantes na prestação e na entrega, quanto, né, na subsistência de estarem também resilientes à segurança da informação. E o nosso papel como guardiões digitais é a gente construir, né, um Brasil, empresas, pessoas, tecnologias, processos muito mais fortes. Fica aqui um insight para a gente poder trabalhar isso juntos, ajudar nisso, e quem tiver essa dor hoje ou que não faz isso, coloca aqui no chat. A gente vai ter insights, mas vai convidar a continuar nessa jornada aqui dos nossos talks, porque no dia 10 do 10 a gente vai falar sobre PESE, e lá a gente fala muito sobre a validação dos terceiros como base de um PESE bem planejado. Devolvo o bastão para você, Brian. Legal, ótimo. E eu vi que o pessoal está comentando no chat aqui também, né, sobre essa questão de segurança da informação, políticas de terceiros. E uma boa prática que a gente vê muito hoje em dia, né, é antes de a gente fazer a adoção de uma ferramenta, a gente sempre tratar da security by default e o privacy by default, né, entender como que eles lidam perante a isso, não somente no software, mas em qualquer funcionalidade nova que vá surgindo, né. Então, a gente vê muito a prática de quando necessita uma ferramenta, né, ou quando tem alguma atualização, solicitar, né, ao parceiro se já foi realizado um pentest, uma análise de vulnerabilidade, né, quais são as boas práticas que estão sendo seguidas pela empresa, né, e ter justamente laudos que comprovem isso. Né, a gente faz muito esse tipo de atividade de pentests com empresas de software, principalmente, para que eles consigam ter um laudo mostrando que a aplicação, naquela data, né, obviamente,
está segura, está de acordo com as melhores práticas de sistemas, né? Então, de segurança da informação. Então, são pontos que vai mudando um pouquinho a nossa mentalidade e dentro do PES a gente vai elencando tudo isso para garantir que a nossa empresa esteja segura também quando tiver algum tipo de conexão de um terceiro até o nosso negócio, né? Porque se uma pessoa está conectando num computador remoto nosso, será que aquela pessoa tem um antivírus? Será que o computador daquele colaborador do terceiro tem segurança apropriada? Né? Ou vamos supor que eu tenho uma VPN com aquele cliente. Eu tenho formas de proteção dentro da VPN aplicadas para que a gente tenha uma conexão segura, né? Então, tudo isso a gente precisa ter esse cuidado também, porque muitas vezes a gente passa a tomar um cuidado apenas no nosso perímetro e esquece do que está vindo de uma conexão terceira, né? Ou externo também ao nosso negócio. Beleza, gente? Trazendo aqui, então, passamos pelos 9 blocos, né, do nosso Canvas, e a gente traz aqui praticamente um resumo, né, de como fazer o preenchimento dele. Então, esse documento depois fica tudo gravado, né? Quem quiser também tirar um print dessa tela aqui para ter algumas informações, depois a gente pode, inclusive, compartilhar todo o documento com vocês. Mas aqui a gente traz justamente um resumo de itens que são importantes, né, de trazer em cada bloco que a gente vai preenchendo. E aí, obviamente, né, buscando de uma forma que a gente consiga criar uma visão estruturada para apoiar a criação e a manutenção do PESI, né? A gente fez muita ligação com o PESI, porque o Canvas ele acaba sendo muito ligado, né, com o planejamento estratégico de segurança da informação, né, e trazendo ali com que as informações fiquem muito mais claras e práticas para a gente ir seguindo esse tipo de atividade na nossa empresa depois. E aqui, né, para a gente trazer, indo para uma finalização, esse é um exemplo bem básico, digamos assim, né, de itens que a gente consegue informar dentro do nosso Canvas. Então, aqui fica também, quem quiser tirar um print, marcar nas redes sociais, né, fica aqui alguns exemplos de preenchimentos de ameaças e riscos, ativos de informação, controle de segurança, compliance de normas, gerenciamento de incidente, né, educação e treinamento, governança de segurança, monitoramento e auditoria e parcerias e terceiros, né, que são os 9 blocos de dentro do nosso Canvas de segurança da informação. E olha que legal, quando a gente começa a montar todo esse tipo de informação aqui do Canvas, a gente, obviamente, vai ter algumas saídas, né, que a gente vai buscar para conseguir criar alguns planos de ação. Essas saídas, elas também estão dentro do PESI, né, obviamente, mas aqui a gente está falando, né, que com base em todo esse Canvas, que a gente fez a criação e passou por todos esses 9 blocos ali do Canvas, a gente vai buscar, então, detalhar alguns planos de ações, né, para implementar, para monitorar, para melhorar de uma forma contínua, né, toda a segurança de informação da nossa empresa. Então, o plano de ação que a gente gera com ele geralmente é dividido ali com algumas iniciativas principais, né, passando por cada um daqueles 9 blocos, vão ter iniciativas de cada um. Então, a gente vai citar o objetivo daquele bloco, quais são as ações que eu tenho de saída daquele bloco, qual que é o prazo, né, estimado que eu tenho para a execução daquilo, quem são os responsáveis e quais recursos eu necessito em relação àquilo. Então, perceba que de todos os bloquinhos, os post-it que a gente vai colando ali, a gente consegue depois ir trazendo para esse tipo de visualização, né? E aí, claro, gerar então um cronograma de execução com base em cada plano de ação que a gente foi criando, né? E, além disso, os recursos necessários que a gente precisa para a execução do plano. Então, quais são as ferramentas de segurança, qual que é o orçamento que eu preciso para uma auditoria, quais são os treinamentos que eu vou aplicar, quais são as equipes, né, dedicadas para esse tipo de atividade, e também a utilização de KPIs, né, para a gente conseguir ter um monitoramento constante e uma avaliação de como que foi o andamento de todo esse plano criado. E tudo isso ele acaba fazendo parte, né, das nossas jornadas de segurança da informação, que a gente apresentou lá na frente, né? E com base em todas elas, a gente vai pensando em melhorias de pessoas, de processos, de tecnologia, né? Justamente para a gente conseguir elevar o nosso nível de maturidade da nossa empresa, do nosso ambiente e trabalhar com a segurança da informação desde a nossa base, né? Até porque a segurança é a base de tudo. Beleza? Fechado, gente? Então, esse é o conteúdo, né, do nosso primeiro talk, aqui falando principalmente do Canvas Segurança da Informação, nessa nova série. E eu convido o Maurício para voltar conosco aqui e fazer alguns convites especiais para vocês também. Maravilha, Brian. Que aula! Quem gostou da aula do Brian, dá joinha, dá like, comenta. Que aula, Prof. Brian.
Muito legal. Sabemos que é uma novidade para vocês o Canvas da Segurança da Informação. Ele é um produto, né, da Introduce. A gente vai estar à disposição para estar ajudando vocês a conceber o Canvas, a escrever o PES, a se conectar com tecnologias que vão fazer muito sentido para essa jornada de segurança da informação. Eu coloquei aqui no chat algumas informações que o pessoal estava me pedindo no inbox também, Brian. Qual seria o controle da ISO 27 ou da ISO 27005 que trata, né, a auditoria das questões de fornecedores e terceiros. Na prática, a gente fala do controle de relacionamento pessoal, que é o controle no anexo A da norma 27001, no A15. Lá fala de relacionamento com fornecedores e tem várias tratativas para a gente falar sobre isso. Então, ou seja, na jornada do diagnóstico, no assessment da ISO 27001, nosso time vai mais profundo com vocês, vai avaliar isso, vai criar os mecanismos para a gente pensar juntos, principalmente conectando aos insights aqui que o Antônio trouxe para a gente, de o desafio é como a gente audita, como a gente controla, como a gente cuida também do nosso fornecedor. Brian falou muito bem, Guardiões, sobre na jornada de qualificação do fornecedor, a qualificação do terceiro, vocês conhecerem o terceiro de vocês antes mesmo de contratarem ele. Então, ou seja, Mauri, tu está me dizendo que se ele não cumprir com os requisitos, a gente não deve contratar? Eu acredito que vocês devem auditar, devem conhecer e devem contratar sabendo como é o status atual do fornecedor de vocês, sabendo também o que vocês precisarão ajudá-lo e, consequentemente, provocar eles a se conectarem, obviamente, aqui com a nossa jornada dos Guardiões, a essa comunidade que estamos construindo. Quero reforçar os convites aqui sim, Brian. A gente, para ajudar vocês, desenvolveu um diagnóstico assistido. O que é um diagnóstico assistido? Nós, da Introduce, vamos nos conectar com vocês e a gente vai fazer um diagnóstico em 6 etapas sobre segurança da informação. São perguntas práticas vinculadas a evidências, obviamente, num bate-papo muito simples e muito rápido com vocês, onde a gente consegue entender e provocar reflexões sobre como vocês estão tratando segurança da informação, cibersegurança, privacidade, temas anexos à segurança da informação no negócio de vocês. Eu quero convidar agora quem desejar validar o seu nível de maturidade, escaneia o QR Code ou chama a gente no inbox para que a gente possa agendar com o nosso time de especialistas em segurança da informação, para a gente poder fazer esse diagnóstico e, obviamente, ajudar vocês a conhecerem mais a empresa, os processos, o ambiente tecnológico e construir iniciativas que vocês podem colocar em prática ainda em 2024 ou concebê-las no PESE, no Planejamento Estratégico de Segurança da Informação do negócio de vocês. É um convite especial. Esse é um diagnóstico que a gente realiza dentro da jornada do PESE. A gente está entregando eles e convidando vocês a participarem com a gente, convidar a Introduce a conhecer mais vocês, tá bem? Brian, tem mensagem do André ali no chat, se tu já puder ir resolvendo, eu vou conduzindo aqui. Então, ou seja, gente, a gente quer convidar vocês aqui para a gente poder realmente provocar reflexões, provocar conhecimentos e a gente agenda com vocês esse diagnóstico, realiza eles, o time do Brian, o time de segurança que realiza ele com vocês e depois a gente entrega relatório, insight, compara vocês com outras empresas do mercado para entender o nível de maturidade que vocês estão e, consequentemente, quais as iniciativas, qual o plano de tratamento, os insights que vocês poderiam estar executando no dia a dia. Então, ou seja, um diagnóstico bem legal, ele é uma das 80 etapas de um PESE, a gente está abrindo essa oportunidade para os guardiões digitais, para também cumprimento com o nosso propósito e, obviamente, com os principais objetivos da nossa comunidade, que é construir esse ecossistema de proteção para todos nós, tá bem? E também quero convidar e reforçar aqueles que foram se inserindo ao longo da jornada do nosso webinar, fazer parte da nossa comunidade dos Guardiões Digitais. A gente vai largar também o link da inscrição para o diagnóstico no grupo dos Guardiões. Então, se o QR Code aqui, André, não funcionou, a gente já vai largar o link ali para vocês fazerem as inscrições também, agendarem o momento com a gente. É uma agenda bem concorrida, então a gente aguarda que vocês já organizem no dia de hoje essas agendas com a gente, para que vocês levantem a mão
para a gente poder fazer essa iniciativa e também, obviamente, a gente já fazer as agendas priorizando vocês aqui na Introduz, tá bem? Pessoal, se conectem com a gente na nossa comunidade. Essa comunidade ela está se retroalimentando, é um ecossistema de muitos insights executivos que estão compartilhando seus desafios e também soluções no dia a dia. E o mais legal de tudo é que os guardiões digitais ficam por dentro das principais notícias, dos próximos eventos e, obviamente, a gente tem um network muito precioso dentro da nossa comunidade. E para a gente finalizar, Brian, compartilhando com vocês, lembrando, façam um print, coloquem nas suas agendas, estejam com a gente. Quem está na comunidade dos guardiões, quem está conectado com a Introduz com a Supreme, fica por dentro de todos os eventos. Mas lembre-se sempre que Guardiões Digitais tem um encontro marcado às quintas-feiras, às 10 horas, para a gente tratar temas estratégicos de segurança da informação. No dia 26, a gente vai falar sobre vulnerabilidades. No dia 3, sobre SOC e iniciativas de segurança, de operações de segurança. E no dia 10, a gente já fecha com chave de ouro, aí mostrando para vocês como realmente se faz um PESI na prática, conectando desde a aula de hoje do Canvas até a concepção do PESI no dia 10. Tamo junto? Guardiões, foi um prazer estar com vocês novamente nesse talk digital que fizemos. Estimamos que essa aula de Canvas tenha aberto muito a mente de vocês, os olhos de vocês, e que vocês consigam, com a nossa ajuda, levar essa temática para dentro de casa, para a gente poder construir transformação, mudança de comportamento, atitude e operação, para a gente realmente tornar as nossas empresas cada vez mais resilientes frente às novas e às ameaças digitais que já existem, tá bem? Brian, tu quer fazer os cumprimentos finais aqui para os Guardiões? Claro, vamos lá. Só agradecer novamente, né, pela participação de todos. A gente teve um erro no QR Code ali, depois a equipe de marketing trata essas atividades, mas eu coloquei aqui no chat também o link para acesso no grupo do WhatsApp e coloquei também a imagem do QR Code para o grupo do WhatsApp, então quem precisar já consegue fazer o acesso por ali. Depois, pelo grupo, a gente acaba encaminhando os links corretos ali para vocês em relação aos diagnósticos também, certo? Obrigado novamente a todos. As gravações, slides, a gente faz o compartilhamento também em quem se inscreveu aqui nessa sessão. Tudo foi gravado e ficamos à disposição também caso tenha alguma dúvida, comece a usar o material, precisem de algum apoio, a gente está por aqui, tá certo? Obrigado a todos e até a próxima. Até breve, Guardiões. Vamos em frente.